18ª sessão ordinária de 24 de agosto de 2020. Faz o expediente, solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo num legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária às 17h56. Solicito ao senhor vereador Zaca que proceda à evocação divina em proteção aos trabalhos. Em seguida, solicito todos os presentes que se mantenham de pé para entoarmos de Hortolândia. Querido Deus e Pai amado, graças te damos, ó Pai, por mais esse dia. Senhor, te louvamos e bendizemos por estarmos aqui nesta sessão. Podemos discutir assuntos de interesse da nossa cidade, que o Senhor possa abençoar toda a nossa população, Senhor. Abençoa todos os vereadores que aqui se encontram presentes, os que não puderem estar, os funcionários dessa casa, Senhor, e todos que estiverem assistindo, Senhor. É o que te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Em caminhos no tempo, no Planalto Paulista, a Vila Estação, hoje indústrias e ontem fazendas, sim ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos alcançar, conta a vitória, teu libertar. Já a esperança vem nos honrar e nossa terra faz exaltar. Em teus campos verdes, colinas, olmeiros, ergueu-se a voz da verdade. Em taquaras, remansos, mirantes e pés, toda a terra clamou liberdade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos alcançar,
Coloco em votação a ata eletrônica número 24 da 17ª sessão ordinária de 17 de agosto de 2020. Aprovado por todos os pares presentes. Esta Casa recebeu 13 expedientes do Poder Executivo e um expediente vindos de outras fontes que constam na pauta eletrônica distribuída aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Leitura de proposituras apresentadas. Leituras de projetos de lei. Projeto de Lei 60/2020, de autoria do vereador Gervásio Batista Posa, que dispõe sobre a denominação da Rua 1 do Jardim Estefânia. Projeto de Lei 61/2020, de autoria do vereador Gervásio Batista Posa, que dispõe sobre a denominação da Rua 1 do loteamento Parque Bela Ville. Projeto de Lei 62/2020, de autoria do vereador Cleuser Marques de Lima, o John Lennon, que inclui no calendário oficial do município de Hortolândia a Semana Municipal da Gestante. Projeto de Lei 63/2020, de autoria do vereador Daniel Laranjeira, que introduz alteração na Lei nº 3.159, de 18 de setembro de 2015, que institui o Mês Municipal de Prevenção e Combate à Exploração e ao Abuso Sexual da Criança e do Adolescente. Projeto de Lei 64/2020, de autoria do vereador Gervásio Batista Posa e Eduardo Lipaus, que dispõe sobre a denominação da Rua 4 do Jardim São Felipe. Leitura de expediente acessório à matéria legislativa. Item 1. Substitutivo total ao projeto de lei número 59/2020, protocolado em 21 de agosto de 2020, de autoria dos vereadores Paulo Pereira Filho e Valdecir Alves Pereira, também autores do referido projeto de lei, que dispõe sobre a denominação da via de ligação entre os bairros Jardim Amanda e Jardim Novo Horizonte, passando a ser denominada Avenida da Paz. Senhores vereadores, foram apresentadas 41 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 14 requerimentos e 4 indicações. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas do requerimento das indicações de autoria do senhor vereador John Lennon. Requerimento 248 de 2020 requer informações sobre a finalização das obras do Parque Socioambiental do Jardim Novo Ângulo. Requerimento 260 de 2020 requer informações sobre obras para a extensão e conclusão do calçamento da área da Lagoa da Fé. Requerimento 262 de 2020 requer informações sobre ciclovias no município de Hortolândia. Indicação 930 de 2020 indica estudos para substituições de luminárias tradicionais para o sistema LEDs nas principais vias e logradouros do bairro Jardim Campos Verdes, Santa Clara 1 e 2 e Jardim São Sebastião. Indicação 931 de 2020 indica serviço de recap nos bairros Jardim Campos Verdes, Santa Clara 1 e 2 e Jardim São Sebastião. Todos os requerimentos e indicações do nobre vereador John Lennon. Senhores vereadores, os requerimentos e as indicações estão em discussão. A palavra, presidente. A palavra ao autor.
Presidente, só queria dizer boa noite a todos, a Vossa Excelência, a todos os nobres pares, a quem nos assiste em casa, dizer que esses documentos aqui é de autoria minha e do nobre vereador Regis da Serralheria, sobretudo na região onde nós moramos. A cidade está pulsando em relação a obras em todos os cantos, mas a nossa região tem algumas coisas que, inclusive, a iluminação que ainda não chegou. Então, eu e o vereador Regis da Serralheria estamos indicando para que a Prefeitura possa também, nessa região onde nós residimos, essa região central, possa chegar com a iluminação. Outro documento de nossa autoria também trata da questão da ciclovia no município de Hortolândia. Há um cronograma aqui, foi apresentado pelo governo, pela Secretaria de Mobilidade Urbana, e a gente está encaminhando esse documento por conta da cobrança dos ciclistas, sobretudo porque nesse período de pandemia, o número de ciclistas, né, vereador, aumentou bastante. Então, a gente está encaminhando essa documentação para a Prefeitura no sentido de que perguntar se há um cronograma, em quanto tempo a gente vai ter a cidade toda ciclável. E aí eu faço aqui algumas perguntas. Se o projeto incluído no PIC prevê a extensão da construção de calçada total do trecho entre o Parque do Lago da Fé até a Avenida Olivo Francisquini. Então, são documentos de autoria minha do vereador Regis da Serralheria que a gente submete à discussão aqui do plenário e pedimos aos nobres pares para que possam votar e aprovar e que a Prefeitura tão breve possa responder a nós, já que é muito importante, haja visto que é uma cobrança dos moradores da cidade de Hortolândia. É isso, presidente. Muito obrigado. Senhores vereadores, o documento continua em discussão. Não havendo vereadores, vão à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura das emendas dos requerimentos da indicação de autoria do senhor vereador Luiz da Regional. Requerimento de número 249/2020, que requer informações referente à duplicação da ponte sobre a rodovia dos Bandeirantes. Requerimento de número 250/2020, que requer informações sobre obras de construção da marginal da rodovia SP-101 no Jardim Amanda. Requerimento de número 264, que requer informações sobre obra de infraestrutura na rua Guimarães Rosa, no Jardim Amanda. Indicação 937/2020, que indica a implantação de lixeiras coletivas nas principais avenidas do Jardim Amanda. Ambos os requerimentos e documentos são de autoria do vereador Luiz da Regional. Senhores vereadores, o requerimento e a indicação estão em discussão. Não havendo vereadores, vão à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas dos requerimentos e da autoria do senhor vereador Frank. Requerimento 251/2020, que requer informações sobre todos os processos administrativos de compras realizadas em razão da pandemia de Covid-19. Requerimento 261/2020, que requer informações sobre aquisição e destinação de respiradores para o combate ao Covid-19 pela Prefeitura Municipal de Hortolândia. Os requerimentos são de autoria do vereador Frank. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, presidente. A palavra o vereador Eduardo Lipaus. Presidente, pode fazer o uso daqui mesmo? Por gentileza, vereador. Agradeço, senhor aí. Senhor presidente,
vereadores, vereador Frank, que é o autor dos requerimentos, do qual eu havia pedido vista na última sessão para maior análise. Gostaria aqui de me manifestar com muita clareza e parabenizar o vereador Frank no tocante ao requerimento 261, que está requerendo informações sobre a aquisição e destinação de reparadores para o combate da Covid-19 pela Prefeitura Municipal, que é um requerimento que eu gostaria e me sinto muito à vontade em votar a favor desse requerimento, né? Eu acho que nós temos que ser bem assim transparentes aqui na Câmara Municipal, um requerimento específico. Se possível for, vereador, eu gostaria até de estar assinando o requerimento, se Vossa Excelência assim permitir. Agora, no tocante ao requerimento 251, onde o vereador está requerendo aqui as informações sobre todos os processos administrativos de compras realizadas em razão da pandemia Covid-19, ou todos, vereador, assim, eu entendo às vezes a preocupação, mas é uma coisa que fica muito abrangente. Nós vamos lá na Prefeitura e falamos, nós queremos ver todos os requerimentos. Então, nesse sentido, eu não me sinto à vontade em votar a favor nesse requerimento, somente nesse. Por isso eu gostaria de solicitar à mesa que pudesse fazer a votação em destaque, porque eu acho que todos é uma coisa que fica muito genérico. A gente vai lá na Prefeitura e fala, eu quero ver todos os processos. E aí, se vir todos os processos, pelo número que eu vi lá na minha análise, a gente poderia ficar aqui mais 1 ou 2 anos e a gente não ia conseguir fazer um estudo afinco de todos os processos, de tanto documento que viria para essa casa. Então, presidente, eu gostaria de me posicionar após a vista do requerimento que eu solicitei do vereador, do requerimento 251 de 2020, devido à minha explanação aqui, eu voto contra, e no tocante ao 261 eu voto a favor, porque eu acho que é um assunto importantíssimo a ser apurado pela Casa. Muito obrigado, presidente. Senhores vereadores, a colocação do vereador Eduardo Paus é pertinente, então eu vou até fazer uma separação do requerimento 251 de 2020, questão sobre requer os processos administrativos de compras realizados em razão da pandemia. O que você está pedindo vista, o vereador, é o 261 ou o seu 251? Questão de ordem, presidente. Não, eu não estou pedindo vista. Eu só manifestei aqui que eu gostaria de votar a favor de um requerimento e assinar, e o outro requerimento votar não, porque eu entendo que é muito, muito genérico. Obrigado. O requerimento do vereador Frank, continua a discussão. Com a palavra o autor. Presidente, nobres pares, o requerimento 261, como o próprio vereador líder do governo acabou de mencionar, havia pedido vista, né, para poder analisar os documentos. Então, uma parte, vereador. Estabelecer meu tempo, por gentileza. Obrigado, presidente. Então, como vinha dizendo, então houve o pedido de vista na sessão anterior e agora está sendo colocada a disponibilidade do plenário. O requerimento 261 quer informações sobre aquisição e destinação de respiradores para combate do Covid pela Prefeitura Municipal de Hortolândia. Ocorre que nós precisamos, a Câmara precisa realmente aprovar esse requerimento para que a gente possa ter as informações oficiais do governo, haja vista, né, as informações extraoficiais que já estão na cidade, já estão nas redes sociais, né, que nos deixaram bastante preocupados, né, uma vez que nós temos aí já muitas informações, né, de que esses equipamentos não são equipamentos condizentes com o tratamento do Covid. E então é necessário que as informações venham a essa casa de forma oficial. Nesse sentido, como o próprio líder comentou, né, gostaria então de pedir apoio a todos os nobres pares para aprovação. No requerimento 251, requer informações sobre todos os processos administrativos de compras realizadas em razão da pandemia. Isso significa dizer que nós estamos pleiteando aqui cópia dos processos administrativos referente à destinação de verbas do Covid, né? Então, nós temos no portal da transparência todas as aquisições feitas pelo Executivo destinado apenas no combate do Covid. Não são tantos processos assim, e penso que da mesma forma que um ou outro foi disponibilizado, né, em forma de CD,
Então, para análise, né, do parlamentar, da própria Câmara, eu não vejo nenhuma dificuldade de a gente apreciar um por um. Eu quero já dizer que tenho interesse nisso, porque quase que uma obrigação, né, nossa, aqui enquanto legislador, ter conhecimento de todos os processos, né, do Convide, como todos os demais da gestão. A minha equipe está à disposição, né, para poder fazer análise processo por processo, né, vindo por mídia, visto em PDF, como todos os demais. Então, assim, diante de muitas informações, diante da forma excepcional de compra do combate do Covid, é fundamental que essa Câmara tenha acesso, né? E hoje, com a tecnologia que temos, não vamos ter necessidade de ter milhares de cópias de processo, não vamos ter impressões, não vamos ter volume, não vamos ter nada disso. O que nós vamos precisar, na verdade, é que disponibilize o Executivo através de uma mídia, né, como foi feito através de um CD, né, e que a gente possa, aí com calma, a equipe apreciar, né, o processo administrativo e ter a tranquilidade, né, de poder afirmar ou não, né, a regularidade desses processos, que aí, como nós não temos uma comissão específica, né, seria importante disponibilizar para todos os vereadores, né? Então, acredito que o fato de se pedir todos os processos, na verdade, faz parte, na verdade, da atividade da vereança, né, da gente poder ter acesso a todas e quaisquer informações. E, nesse caso, estou sendo não abrangente, estou sendo específico. Eu quero apenas a informação daqueles processos de aquisições realizadas para o combate do Covid. Eu acho que é mais do que uma necessidade, é um direito que a Casa tem e tem que exercer para que a gente possa ter tranquilidade. Já repito aqui, a equipe do meu gabinete, a minha equipe, está à disposição para fazer análise de todos os documentos. Se algum vereador tiver alguma dificuldade, já coloco o meu gabinete também à disposição, minha equipe, né, para trabalhar em conjunto, e aí a gente ter a tranquilidade e a transparência das informações e poder, inclusive, responder aos munícipes, caso haja, né, mais dúvidas. Tá, então, acho essencial a Casa poder ter esse alcance nesse momento de isolamento. Nós não podemos ir lá ter vista do processo, de todos os processos, porque isso colocaria em risco não só o servidor que está lá, mas também a equipe do vereador, o vereador. Então, hoje, com a tecnologia que temos, não há razão para que a gente não tenha acesso à informação. E essa Casa tem, sim, a prerrogativa de fiscalizar, de analisar. Então, o pedido desse vem nesse sentido. Meio eletrônico, disponibilizando através de imagem, de PDF. Nós temos a tranquilidade de acessar todas essas informações, que, aliás, quero reforçar a todos os nobres pares, existe a lei da informação. Qualquer cidadão pode fazer o pedido que eu estou aqui transformando em requerimento, passando pelo plenário dessa Casa, mas a lei garante, né, que o poder público disponibilize todas as informações. Então, nesse sentido, acho que, pela prerrogativa e legitimidade da Casa, é fundamental que a gente aprove o requerimento, que o governo possa disponibilizar, como foi feito, todos os processos administrativos, e aí cada vereador, dentro da sua possibilidade e capacidade de verificação, vai ter tranquilidade, porque vai estar disponibilizado a informação, que eu acho que é isso que é essencial para todos aqui poder exercer um mandato, né, da vereança com a legitimidade da fiscalização. Nesse sentido, gostaria de pedir o apoio dos nobres pares, aprovando os dois requerimentos, inclusive assinando em conjunto os dois, que eu acho que isso, né, demandaria aí uma força maior da Casa, né, e dentro de uma situação de que nós precisamos ter tranquilidade para acessar, pelo menos, as informações. Muito obrigado a todos. Senhores vereadores, o documento continua em discussão. Palavra, presidente. A palavra ao vereador Ceará. Vereador, se você puder, por gentileza, usar daí mesmo, por favor. Obrigado. Viu? Senhor presidente, quero aqui parabenizar o nobre vereador autor desse projeto, desse requerimento 251, que requer informação sobre todos os processos administrativos de compras realizadas em razão da pandemia da Covid-19. Senhor presidente, eu quero fazer aqui um breve relato, que esse documento tem uma relevância muito grande a essa Casa de Lei. Precisamos pegar afinco, porque todos os equipamentos da Covid que foi comprado tem denúncia pelas redes sociais, tem denúncias os jornais locais, TV, e essa Casa tem por direito de afinco nas informações executivas. Então, parabéns, Vossa Excelência, quero acompanhar também essas informações, porque o que chega para nós aqui é tudo compras adversas daquilo que essa Casa esperava. Então, parabéns, Vossa Excelência, e quero
dizer que eu quero assinar esse documento e ainda, senhor presidente, o segundo requerimento, 261, que requer informação sobre a aquisição de destinação de respiradores para combate à Covid-19 pela Prefeitura de Hortolândia. Outro requerimento também, que precisamos conferir esses respiradores, porque a cidade de Recife comprou esses respiradores e tem pessoas lá presas, e foi a mesma empresa. E aqui também precisa ser investigado, porque tive denúncia no meu gabinete que esses respiradores foram comprados em pet shop. Que esse respirador que chegou em Hortolândia não tem a liberação da Anvisa para poder cuidar dos nossos pacientes com a Covid. A Anvisa não liberou essa empresa a exercer as vendas. É uma coisa absurda. Perdemos mais de 108 pacientes na nossa cidade. Será que não houve má gestão? Será que esse respirador foi a altura desses pacientes que precisavam? Então, senhor presidente, eu quero acompanhar também essa compra de respiradores. Recebi no meu gabinete servidor do município de Hortolândia, que não quis se expor e falou: vereador, eu trabalhei na UPA Nova Hortolândia. Esse respirador não é para paciente de Covid. Infelizmente. Isso foi no mês de abril para maio. Também em agosto, senhor presidente, o número de óbito aumentou. A fiscalização dessa casa tem que existir. Porque a empresa de pet shop vender respirador para a Hortolândia, infelizmente, que cidade que nós estamos? Qual que é o nosso verdadeiro papel? É chamar essa gestão. Desde o dia 1º de 2017, que eu bato nessa tribuna dizendo que nós não temos aqui bons gestores. E isso se concretiza, senhor presidente. Quase 4 anos. E a ingerência continua. Infelizmente. Mas eu sozinho, a minha voz aqui foi em vão. Era isso, senhor presidente. O documento do vereador Franco continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Perdão, vereadora Simone. Eu quero parabenizar o vereador Franco pelos 2 requerimentos e dizer que eu fico indignada, né? Eu estive lá com o secretário Denis, fazem praticamente 2 semanas hoje, pedindo para ele liberar os documentos administrativos da compra desses respiradores. Ele pegou o meu e-mail e disse que enviaria no mesmo dia, até hoje eu estou esperando. Então a gente fica indignada de ver por que demoram-se tanto para entregar um documento que é tão importante para essa casa analisar, diante de tantas denúncias que nós temos recebido. Né? Nós temos recebido denúncia desde junho, e já estamos tomando providência em relação não só aos respiradores, mas todas as outras compras feitas pelo Covid. Então fica aqui a minha indignação e quero também assinar em conjunto. Parabéns, vereador Frank. Documento do vereador Franco continua em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Zé Geraldo. Senhor presidente, minha fala vai bem no sentido da fala do vereador de Paus, que não há que se esconder nada. Se tem dúvidas em relação ao requerimento que trata dos respiradores, que a gente aprova esse requerimento, né? E que se investigue. Eu acho que quem exerce o poder, quem executa as ações municipais, é quem comete erro mesmo, né? Só quem faz erra, quem não faz não erra. Quem não faz fica, às vezes, de angouro, tentando torcer para dar errado. Às vezes a gente ouve aqui que desde o primeiro dia do governo falou que é má gestão, mas então nem esperou governar, já achou que é má gestão. Então já há uma predisposição de condenar o governo que aí está como um governo ruim, desde o primeiro dia, antes inclusive de governar. Isso é possível, porque já a gente respeita o papel da oposição. A oposição já entra mesmo torcendo para dar errado, né? E se der errado, melhor ainda. Foram contra as ações do governo, alguns foram contra
ações do governo de fechar o comércio, foi contra as ações do governo de limitar o contato social, mas, enfim, alguns fazem e outros reclamam. Um dia chegarão ao poder, talvez também farão, e quem sabe, Deus queira que façam bem. Enquanto isso, o prefeito Perugini tem cuidado da saúde das pessoas, tem investido massivamente em saúde, né? Nossa cidade tem apresentado bons resultados nas mais diversas áreas, né? O Brasil todo sofre com uma crise econômica enorme, e nessa pandemia e nessa crise econômica, a cidade de Hortolândia é a que mais se destaca, é a que mais faz, é a que mais cresce. Então, a gente fica aqui feliz de saber que tem oposição, porque esse é um processo democrático, mas vou na linha do vereador Lipaus, né? Vamos aprovar esse requerimento que está causando maior dúvida sobre a questão dos respiradores, mas também penso parecido com você, vereador. Gostaria que fosse votado, então, em destaque o 261, por conta de que, se a gente pegar o hábito de fazer requerimento aqui pedindo todos os processos, vai virar uma aprovação de devassas, né? Nós não vamos ter requerimento mais, vamos fazer devassas aqui, toda a sessão, nós vamos colocar uma secretaria ou a outra inteiramente à disposição da Câmara, né? Nós vamos querer fazer devassas em secretarias, uma por uma, para que nós tenhamos aqui um volume enorme de documento para estar vendo. Eu acho que boa parte dos requerimentos que a oposição fez esses 3 anos e meio, nós aprovamos. Então, a bancada nossa aqui não tem problema de fazer o debate, porque nós não tivemos aqui um procedimento antidemocrático, de reprovar requerimento. Passou o requerimento aqui de todas as partes, oposição, situação, das mais diversas posições. Agora, procurar fazer devassa há 5 meses de acabar um mandato para paralisar um governo, a gente não vai permitir mesmo. Eu acho que tem que votar, penso eu, presidente, que votar em separado mesmo o requerimento 261. Senhores vereadores, o documento continua em discussão. A palavra, presidente. A palavra, vereador João Pereira. João, se você puder falar do seu local, melhor, por favor. Obrigado. Senhor presidente, nobres pares, também tenho a preocupação de vir aqui fazer esse debate e falar, basicamente, aquilo que a gente ouve da população, né, no dia a dia, das nossas conversas com os moradores, aí nas padarias, farmácias, no supermercado. E Hortolândia, graças a Deus, presidente, tem sido, assim, com motivo de orgulho, exemplo na região metropolitana do bom combate ao Covid-19 na região metropolitana. Acho que tirando Campinas, né, e comparando com outras cidades da região, não é para rir não, vereador Frank, é sério o negócio, né? Se a gente pegar os dados, Sumaré hoje tem quase 200 óbitos. 200. Tem mais população, um pouquinho mais do que a população da nossa cidade. Então, o que foi feito nessa cidade aqui nos últimos 5 meses, nenhuma cidade tem a estrutura que Hortolândia montou aqui. 49 respiradores, 10 leitos de UTI, poucas cidades da região metropolitana têm leitos de UTI. A desinfecção que foi feita em toda a cidade, testes para a Covid, né? Milhares de testes que foram feitos, né? Nenhuma das cidades aqui da região metropolitana fizeram um teste, Hortolândia fez. Temos uma central da Covid, né, que trabalha com vários telefones aí atendendo os munícipes da nossa cidade. Materiais de EPIs foram comprados e os valores pagos foram os mais baratos, porque Hortolândia não se utilizou da lei federal do presidente Bolsonaro. Todas as compras, a maioria delas foram feitas, tomadas de preço e foi pago o menor valor. Tivemos também milhares de cestas básicas, né? Tanto, principalmente, a questão da área da educação, os alunos que não estão estudando hoje, que estão fazendo as aulas online, todas as famílias que se cadastraram, que foram até a escola, estão recebendo essas cestas básicas, né? Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que fosse mantido a pauta do tema, pois não está sendo falado de cesta básica. Tá certo, vereador. Porque o tema aqui é abrangente, né? Porque toda sessão quer desenterrar um defunto, né? Acho que até o dia da eleição vai ter aqui alguma denúncia, né? Para tentar incriminar o prefeito. Até agora, deixa ele terminar, até agora, não houve nenhuma manifestação do Ministério Público, não tivemos aqui Polícia Federal,
Não tivemos nada. Aliás, a prefeitura, sobre os respiradores... Pessoal, dá por gentileza, João Pereira e vereador Frank. Por favor. Daqui a pouco você quer sentar na minha cadeira. Vereador Frank falou tranquilamente. Vereador, não fiz a parte na fala dele. Presidente, eu sigo um regimento. Presidente, eu sigo um regimento. Ô, Nobre Par, está atrapalhando a minha fala. Por favor, Nobre Par. Presidente. Nobre Par, a palavra é minha, presidente. Garanta a minha palavra, por favor. Só por favor, um pouquinho, por gentileza. Garanta a minha palavra. Eu não interrompi nenhuma fala de nenhum Nobre Par aqui. A sessão está suspensa por 5 minutos, gente. Obrigado, presidente. Vereadores, retornaremos aqui. O João Pereira, por gentileza, vereador, continue sua fala. Presidente, eu peço que restabeleça a minha fala, porque eu fui interrompido aí várias vezes, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Então, presidente, continuando, prosseguindo aqui a nossa fala, todas essas ilações, a rádio peão que tem aí na cidade, toda essa onda de denuncismo aí, na verdade, né, desmotiva os profissionais da área da saúde por trabalharem, né, cada vez mais e prestarem um bom serviço aqui para a nossa cidade. Então, conforme os documentos aqui que o Nobre Par colocou aqui, é preciso dizer, ressaltar, né, e mais uma vez eu gostaria de parabenizar o nosso prefeito pelo excelente trabalho ao combate do Covid na nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Senhores vereadores, a discussão terminar nesse momento. Agora nós vamos estar colocando em separado os dois documentos. Tá, que, primeiramente, eu vou colocar o documento 251 de 2020, está em votação. Questão de ordem, presidente? Pois não. Entendi, Vivian. 251. O documento foi reprovado por 10 nãos e 4 sims. Coloco agora em votação o documento número 261 de 2020. Aprovado por todos os pares presentes. Temos agora a fase da ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Daniel. Gostaria que constasse o plenário para que a gente não fizesse um intervalo e fosse direto para a ordem do dia. Tá certo, vereador. Também aqui eu quero, antes de poder consultar o plenário, justificar aqui a ausência do vereador Meirinha, que está com um atestado médico, o vereador Paulão, trabalho externo, o vereador Clodoaldo, ainda com problema de saúde, e o vereador Ceará do Horto, com agenda externa. O pedido do vereador Daniel é pertinente, o vereador concorda com as condições, os contrários se levantem, aprovado pelos nobres pares. Lembra agora a fase da ordem do dia. 18ª sessão ordinária, 24 de agosto de 2020. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças.
Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da ordem do dia às 18h43, matéria em regime de urgência especial. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. O vereador, perdão, o terceiro secretário. João. Item 1. Discussão única do projeto de lei 21/2020, de autoria do vereador Frank Ismar Messias Barbosa, o vereador Frank, que dispõe sobre denominação da rua projetada número 7 do loteamento Jardim Vila Verde. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 21/2020. Não havendo oradores, vá à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2. Discussão única do projeto de lei número 57/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 6º da Lei número 137, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial, tem pareceres favoráveis, teve emenda modificativa de autoria da Comissão de Justiça de Comissão de Bem-Estar Social. Está em discussão a emenda modificativa de autoria da Comissão de Bem-Estar Social. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. O projeto de lei número 59/2020 está prejudicado por falta de assinaturas. Ainda? Tá certo, verdade. A emenda foi aprovada por todos os pares presentes, já com a emenda modificativa aprovada, está em discussão o projeto de lei número 57/2020. Está em votação. Aprovado por todos os pares presentes. O projeto de lei de item 3, número 59/2020, está prejudicado por falta de assinaturas. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada do cidadão inscrito para uso da tribuna. Procedo à chamada do senhor Hugo Leonardo Bento de Oliveira para uso da tribuna do cidadão. Nos termos do artigo 277 do Regimento Interno, o cidadão disporá de 10 minutos para tratar do tema solicitado: Cultura, Lei Aldir Blanc em Hortolândia. Boa noite, presidente. Boa noite, nobre vereadora. Boa noite, nobres vereadores. E boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí no canal do YouTube. Constituição Federal de 1988. No artigo 1º temos o parágrafo único. Todo poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, no termos dessa Constituição. Capítulo 3 da Cultura. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Inciso 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Inciso 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Inciso 3º. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país, e a integração das ações do poder público que conduzem à defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão de bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões, democratização do acesso aos bens de cultura, valorização da diversidade étnica e cultural e regional. Para iniciar, eu quero deixar claro aqui que eu não sou candidato, não sou representante de nenhum movimento partidário no município, sou porta-voz do Coletivo Ativamente, coletivo sociocultural de Hortolândia. Sou atuante no segmento Expressões e Manifestações Culturais de Rua. Sou ex-conselheiro de Cultura. Estou conselheiro da Juventude pela Sociedade Civil. Sou fotógrafo, web designer, sou artista. Presidente, o motivo que me traz nessa tribuna hoje seria emergencial, e é emergencial. Tendo em vista que a maioria dos vereadores não tem a ciência da nossa lei emergencial, lei Aldir Blanc, e por ser tão longa, eu quero deixar para depois essa parte da lei, que temos 15 artigos, e o município vai receber recursos públicos. Mas eu quero focar nesse início nos processos das políticas públicas culturais. Quero começar reverenciando o nosso ex-ministro Gilberto Gil, que a partir do seu ministério que deu início à criação do Sistema Nacional de Cultura, Conselho Nacional de Política Cultural, Programa de Desenvolvimento Econômico da Cultura e o Programa Cultura Viva, valorizando principalmente as garantias do direito à identidade e diversidade cultural, instituindo proteção e projetos especiais para as culturas indígenas, afro-brasileiras e culturas populares. No seu mandato, o setor teve o orçamento aumentado em 142% nacionalmente. Também tivemos em 2005 a primeira Conferência Nacional de Cultura, um acontecimento marcante histórico para o nosso país. Foi em 2012 que tivemos a implantação do Sistema Nacional de Cultura. Quero também reverenciar alguns protagonistas importantes, que eu considero importantes, como o Célio Turino, na região de Campinas, historiador, produtor cultural. No nosso município, nós tivemos o Tino Sampaio, onde reuniu diversos protagonistas da cultura local, e conseguiu realizar a nossa primeira conferência em 2009. A nossa segunda conferência aconteceu em 2011 e a terceira conferência aconteceu em 2015, com a presença do vereador John Leno, o vereador Zaca. Quero falar um pouquinho das leis que essa casa aprovou. Lei número 2693, de 2012, criou o Conselho Municipal de Política Cultural. Lei 2785, de 2013,
criou o Sistema Municipal de Cultura. Lei 2830, de 2013, instituiu o Plano Municipal de Cultura, onde também tivemos o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais. Nesse plano municipal, temos 34 metas a ser seguidas nesse município. Essa casa, nos últimos 4 anos, 4 anos, abandonou a cultura. Abandonou a cultura, e eu digo por quê. De 361 projetos de lei apresentados por vereadores e vereadora, apenas a média de 3 leis foi para a cultura. Como conselheiro da juventude, eu deixo aqui meu total repúdio ao vereador Tiago Mascarenhas. Na última sessão, fez uma brincadeira com os nossos tropeiros. Desculpe, senhor presidente, qual foi o... Não entendi. A oportunidade você está tendo de falar na tribuna é ilegal, mas você repudiando um vereador da casa, você não pode tomar essa decisão. Senhor presidente, eu só gostaria de entender qual o repúdio, não entendi. O que foi que eu fiz na última sessão? Na última sessão, tivemos uma indicação de homenagem aos tropeiros no portal de entrada de Hortolândia, pelo vereador Edivaldo. Correto? Então, mas na fala do vereador Tiago Madeira, ele parabenizou. Parabenizei. A justificativa de voto, eu repudio, não vim defender. Não, desculpa, presidente, desculpa, mas... Não, você está... Estou repudiando, presidente. Não, você teve toda a oportunidade de poder falar na tribuna, agora você levar a sua fala repudiando uma falta de respeito, independente de qual lado presidente. seja, eu não posso aqui deixar. Não, desculpa, você repudiando o vereador dessa casa, enquanto presidente dessa casa, eu não posso deixar repudiar um companheiro aqui da casa. Concorda? Repudiando, independente de situação ou oposição, enquanto eu estiver nesse papel da presidência da Câmara, eu não posso aceitar que você faça isso, por gentileza. Aí você está querendo subir um degrau a mais, onde a gente não... E o vereador, eu me lembro da fala dele, parabenizando o documento do vereador Edivaldo, como quase toda a casa aqui parabenizou o documento. O documento foi aprovado em unanimidade. O vereador fez uma brincadeira com os nossos tropeiros. Uma falta de respeito, mas tudo bem. Eu fiz uma brincadeira, eu fiz um comentário sobre a gestão. Sobre os tropeiros, não. O senhor não coloque palavras na minha boca, por gentileza. Essa casa é uma casa de respeito, senhor presidente. E nós exigimos respeito a todos. O vereador é testemunha de que eu não desrespeitei seu documento em momento algum, muito pelo contrário. Quero parabenizar a indicação do nobre vereador Edivaldo. Também quero parabenizar a indicação do 647 de 2020 do vereador Eduardo Lipaus, onde indica o fornecimento de alimentos básicos aos artistas e músicos do município de Hortolândia. Quero falar um pouquinho das leis também que essa casa aprovou nos últimos anos. Leis importantes para o nosso município, para o histórico do nosso município. A Lei 57 de 1993 criou a Biblioteca Municipal Terezinha França de Medança Duarte. Lei 188 cria o Centro de Educação Musical e Banda Municipal Tom Jobim. Lei 225 de 1994, onde criou o Centro de Memória de Hortolândia. E a Lei 2983 de 2014, onde denominou o Centro de Memória de Hortolândia Professor Leovigildo Duarte Júnior. Lei 349, de 1995, declara defensores do patrimônio cultural de Hortolândia as pessoas interessadas na preservação deste. Lei 354, de 95, institui no município de Hortolândia o hino à negritude. Lei 544, de 97, institui a produção de eventos comemorativos à Semana do Município, Emancipação de Hortolândia, 19 de maio. Lei 545, de 1997. Você poderia concentrar em cima do tema que você ia comentar aí.
tema é cultura. Eu estou falando todas as leis, presidente. Se você puder, por gentileza. Não são 10 minutos? São 10 minutos, passaram 10 minutos. Até então, se você puder, por gentileza, que falta muita coisa para você terminar, fazer uma nova inscrição, para você novamente poder usar o tema aí, até porque nós temos que tocar o regimento interno, pode ser, por favor? Aí você tem muita coisa aí. A gente faz novamente um protocolo para você abre uma nova inscrição, aí você tem mais um tempo para você poder falar. Pode ser? Tudo bem, presidente. Então, encerro minha fala aqui e agradeço a oportunidade. Não havendo mais nada a tratar nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária prevista para segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020, às 17h30.